Bom dia, meu querido Whindersson. Eu quero trazer uma mensagem para você de esperança. Eu sei pelo que você está passando. Eu também já passei. E hoje eu estou bem e estou aqui. Eu consigo sentir o que você sente se eu me concentrar, porque eu sou empata. Eu acredito que você também seja empata. Eu acredito mais. Algumas pessoas, muitas pessoas estão aqui em Gaia porque são sementes estelares. E a gente consegue reconhecer uns aos outros. O seu exercício da prática do bem, o exercício da fraternidade, são sinais de que você é uma semente estelar. A gente tem aquela sensação de não pertencimento ao planeta, não é? Então, eu queria te dizer que tudo vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você ver se ressoa com você. Quando eu tinha a sua idade, eu tenho 55 anos, vou fazer 56, então eu tenho idade até para ser sua mãe. Quando eu tinha a sua idade, eu buscava o amor. E eu não entendia a diferença entre me dedicar a uma pessoa ou me dedicar à coletividade, que é o que eu faço hoje. Quando os hormônios caem na menopausa, pelo menos para a mulher, a gente consegue ter essa diferença, perceber essa diferença. Então eu tinha a necessidade de mudar o mundo. Eu pensava, eu vou escrever, estamos falando da década de 80, vou escrever uma carta aberta para o presidente da então União Soviética, falando de como o planeta é lindo, e tudo aquilo, aquela euforia da adolescência, né, de querer um planeta melhor. Eu me lembro quando o muro de Berlim caiu, eu fiquei tão feliz, eu pensei, puxa, agora nós vamos ter paz em Gaia. E eu assisti o show do Roger Waters, onde ele cantava a música The Tide is Turning, a maré está mudando, os tempos estão mudando. E ele dizia que só voltaria a cantar The Wall se um dia o muro de Berlim caísse. E caiu. Só que logo depois nós tivemos a Guerra do Golfo no Oriente Médio. E ali foi quando eu tive a primeira depressão. Nem quando eu perdi minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive essa depressão. Eu sou de lar espiritualista, então eu tinha essa compreensão, mas eu não conseguia onde a justiça divina podia estar se encaixando ali. Então eu tinha dúvidas. E essas dúvidas me causaram depressão. E eu tive que sair sozinha. Na verdade, não foi sozinha. A fonte criadora, a fonte que tudo é, colocou pessoas certas na minha vida para me levar em lugares onde eu pude entender. Então, o pai de uma amiga minha, de onde eu estudei, o Instituto Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, falou com essa minha amiga, não vou falar o nome dela para não expô-la, mas falou assim, chama a sua amiga, eu, no caso, né, a andarilha das estrelas em Gaia, como eu me identifico. E meu nome é Teresa Whindersson, só para você sentir que eu realmente quero, através da empatia, transmitir essa mensagem de fraternidade e amor. Enfim, aí eu fui... Ele me ajudou muito em muitas coisas, em muitos conhecimentos, inclusive com a parte da ufologia, a parte estelar. Na época eu não acreditava, né? Eu só acreditava no espiritismo. E aí ele me levou no centro espírita, onde uma médium incorporava quem estava andando comigo. E ali eu tinha caído no período de ateísmo. Eu falei assim, não, se Deus não consegue consertar tudo isso, então não existe Deus. Cabeça de adolescente, né? Adolescente imatura que eu fui. E aí, quando eu estava lá no centro, a moça incorporou
um espírito que dizia assim, não, eu não acredito em nada. Começou a falar as coisas que eu falava. E eu não tinha falado pra ninguém. Opa, tenho que rever os meus conceitos. Meu filho, eu também conheço pânico. Eu faço uso de medicação. Não vou falar o nome porque a gente não pode falar, mas é a medicação de primeira escolha para síndrome do pânico. E ela inibe o que a gente chama de sequestro da amígdala. A amígdala é uma partezinha que a gente tem no cérebro, que é o complexo reptiliano. Interessantemente faz menção a isso, né? Reptilianos, enfim. Mas é a nossa estrutura humana, né? Quando a gente é um feto, a gente passa por vários estágios, né? Tanto que, assim, o que seria o nosso rabinho para dentro, né? Enfim. E quando a gente entra em pânico, toda a energia que está indo para alimentar o cérebro, essa amígdala, ela pega para ela, que é o comportamento de luta ou fuga. Então não sobra nenhuma energia para o neocórtex para pensar, não, tudo bem, o elevador parou, mas ele vai abrir em algum momento. Esse momento é eterno para mim, se eu não estiver fazendo uso da medicação. E eu fiz a experiência recentemente de tirar a medicação. Eu tomo 2 medicações, na verdade. E aí eu fui surpreendida com a situação da claustrofobia e do pânico, que é o meu problema mais sério. E por que eu quis tirar? Porque ele me dá um efeito raríssimo, que é gotejamento pós-nasal, isso aqui. E atrapalha, muitas vezes, as minhas cordas vocais. E eu amo cantar. Então eu fico nesse dilema. Mas tudo bem. Eu já achei um meio termo. Eu suspendo a medicação quando eu sei que eu não vou passar por nenhuma situação de ter que subir de elevador. E se eu souber que eu tenho, eu tomo. Por que eu digo isso? Porque há um mês mais ou menos eu tinha suspendido a medicação, fui visitar minha tia em Copacabana. Na ida eu consegui passar pelos túneis. Na volta antes do túnel novo, eu saí do carro, parando tudo. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí, gastando energia, né, de ter saído, né, enfim. Aí eu voltei e depois tinha um rebolso, estava tudo engarrafado. Aí, joguei o carro para a direita e eu pensei, bom, em último caso, eu saio correndo pela lateral da direita, para não ser atropelado por nenhuma moto, né? Ou peço ajuda para algum motoqueiro me dar carona. Mas eu pensei, eu não posso ficar sem tomar medicação se eu for passar por esse tipo de situação, né? Enfim, nessa situação eu não estava dirigindo, porque eu sabia que eu poderia ter problema. Mas quando eu só dirijo no bairro onde eu moro, de casa para o trabalho, de casa para o supermercado. Só. Se eu tomar medicação, aí eu sei que eu consigo. Mas aí fica um problema na voz. E eu adoro cantar. Mas, como eu sempre digo, tudo colabora para o bem. Whindersson, querido, meu filho querido, se você me permite chamar assim, você vai ficar bem. Como diria Yoda do Star Wars, search your feelings. Você tem as respostas dentro de você. Eu entendo. Desculpa, esse é o gotejamento pós-nasal. Eu entendo a pressão pela qual você passa. Você era muito jovem quando começou a fazer sucesso. Você tem muito amor dentro de você. Você tem um amor imenso pelas pessoas, pela humanidade, pelos nossos irmãos mais jovens. Eu sinto isso em você. E você acha que não está conseguindo ter êxito. Mas você está. E você está avançando cada vez mais. E você vai conseguir fazer. E você tem essa condição porque você conseguiu chegar num patamar de visibilidade que vai te permitir, que te permite
ajudar as pessoas. O amor que você busca vai chegar na hora certa. Tudo colabora para o bem. O mais importante é a gente vibrar no amor. Se a gente tem que tomar medicação, a gente toma, não é um problema. A fonte criadora intui os médicos, os cientistas, a produzirem as medicações para que a gente pudesse ficar bem. E você vai conseguir atingir os seus objetivos. Se você estiver num show, não consigo pegar esse microfone, tá bom, você tem a chance de escolher. Você, olha só, gente, não tô passando bem, eu sinto muito. Então, sempre tem uma saída, sempre tem uma outra possibilidade. Você vai ficar bem, meu filho. De todo o coração, eu desejo e eu sei, eu já consigo visualizar você bem. O importante é a gente vibrar sempre na frequência da fonte criadora. Eu não chamo Deus de Deus porque esse nome já deu tanto problema na nossa história. Como eu vejo a fonte criadora? A fonte que tudo é. Tudo está contido dentro da fonte. E eu imagino ela como uma grande esfera porque a gente não consegue imaginar o infinito, mas seria o infinito. E ela produz centelhas. Nós somos essas centelhas. E quando a gente está vibrando no amor, a gente está na frequência da fonte criadora. Então, por si só, a gente já tem proteção. Eu saio, eu não tenho medo de assalto, de violência. Eu não tenho esse medo. A minha questão, que vai remontar aí a questão do passado de... se você olhar para trás dos meus vídeos, você vai entender. A questão da abdução. Que eu fiquei presa numa maca de aço inoxidável. Enfim, quer dizer, parecia aço inoxidável, não sei. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, com a minha família por parte de pai. Mas eu sei que isso vai ser resolvido também. Porque nós somos centelhas individualizadas da fonte criadora. Jesus falou, vós sois deuses. E se eu estou passando por essa situação da claustrofobia e ainda não achei a solução, e eu vou achar a solução, e vou compartilhar, é porque tem um propósito. Se você está passando por essa situação, tem um propósito. E o propósito é positivo. Você vai ficar bem. Não se importe com o julgamento das pessoas. Dentro de você, você sabe quem você é. E aí me faz lembrar aquela música. Eu até gravei aqui quando estava com a voz melhor. É porque eu tive que tomar a medicação, porque eu tive que subir no elevador ontem. Já é tempo. Eu vou tentar cantar, mas a minha voz não vai estar tão boa. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz. Sejamos a paz que desejamos ver. Eu confio em você e você vai ficar bem. Um beijo, um abraço acolhedor e saiba que, como eu tenho certeza que muitas pessoas estão torcendo, vibrando na frequência do amor para que você fique bem.
Gratidão a todos que por acaso estejam ouvindo e que nós todos possamos nos unir em frequência em oração para que você, o Whindersson e outras pessoas que estejam passando pela mesma situação se recuperem e fiquem bem.